Confira isso. Eu não é viciante. Agora imagine a cena. Você tá jogado no sofá, controle remoto na mão, passando os canais sem muito interesse. Até que, de repente, lá tá ele. Trato feito. Rick Harrison, careca reluzindo como uma bola de sinuca bem polida, encara o cliente com aquele sorrisinho clássico de quem já sabe onde a conversa vai terminar. Ao lado, o velho Richard cruza os braços, pronto para esmagar os sonhos de alguém sem a menor piedade. E lá no fundo, tá o Chumlee, provavelmente cutucando algum objeto brilhante com aquele sorriso bobo que virou sua marca registrada. Você nem sabe explicar o motivo, mas já tá fisgado. Porque Trato Feito nunca foi só um programa sobre uma loja de penhores. Era um verdadeiro circo de Las Vegas, misturando história, desespero humano e capitalismo sem dó nem piedade. Em um minuto, alguém entra com um mosquete da Guerra da Independência Americana. No outro, aparece um álbum dos Beatles autografado, Led Zeppelin 1, assinado pela banda inteira. Pela banda inteira, quer dizer, pelo menos é isso que o vendedor garante. Rick olha, faz aquela pausa dramática e solta. Eu só vejo uma assinatura. E pronto, você já está envolvido. Ali, pessoas comuns brigavam por uma placa enferrujada como se fosse a Mona Lisa, e a gente amava isso. Mas por quê? Porque parecia real, ou pelo menos real o suficiente. As barganhas, as histórias mirabolantes, os especialistas surgindo do nada, tudo embalado pela promessa brilhante de encontrar um tesouro escondido em uma loja qualquer de penhores. Era a tempestade perfeita de caos e carisma. Trato Feito era como o Antiques Roadshow, só que com mais sarcasmo, mais atitude e muito mais. O melhor que eu posso fazer é $50. Obrigado por ter vindo. Então, posso te oferecer um pacote de Doritos por isso? Ah, qual é? Durante algumas temporadas gloriosas, o programa foi o craque televisivo, viciante, imprevisível e consciente o bastante para rir de si mesmo. Mas aí vem a reviravolta. Aquela era de ouro? Pois é, ela não durou. Então, vamos rebobinar a fita. Antes da série virar o monstro da TV que todo mundo conhece, ele era só um pequeno negócio familiar, literalmente. Ano 1989. Local: Las Vegas, Nevada. A loja: Golden Silver Pawn, aberta por Rick Harrison e seu pai, Richard o Velho Harrison. Curiosidade rápida. Rick largou a escola no 10º ano, nada parecido com o roteiro tradicional do sucesso mundial, certo? Mas Rick tinha algo essencial: mentalidade de vendedor nato. Ele sabia comprar barato, vender caro e, acima de tudo, sabia que tudo tem um preço. Durante os anos 90, a loja foi crescendo, mas o verdadeiro prêmio só chegou em 2009, quando o canal History bateu a porta. Eles procuravam um reality show com história, personalidade e uma pitada de caos. O que posso fazer por você? Tem uma moeda de ouro que talvez te interesse. Nascia ali, Trato Feito. E vamos deixar algo bem claro, isso não era só mais um programa qualquer da TV a cabo. Ele fazia parte de uma era de ouro dos reality shows, final dos anos 2000, início de 2010. Foi quando surgiram Caçadores de Relíquias, Trato Feito, Quem Dá Mais e Acumuladores. Programas que faziam você se sentir inteligente enquanto assistia pessoas gritando por causa de pilhas de tralha. Mas a série se destacava, porque não mostrava apenas compra e venda, ele entregava contexto. De repente, aquele revólver velho não era só um revólver velho, era um pedaço da história do Velho Oeste. Aquela máquina de Coca-Cola enferrujada não era sucata, era um símbolo da América dos anos 1950. Rick, uma verdadeira enciclopédia ambulante, soltava fatos históricos aleatórios, como essa moeda foi cunhada durante o reinado de Augusto César, o primeiro imperador romano. E você, sentado no sofá, só pensava: rapaz, aprendi algo hoje. A fórmula era perfeita. Uma família cheia de personalidade, uma fila interminável de objetos estranhos e fascinantes e uma pitada de conhecimento histórico para justificar a maratona de episódios. Em 2011, Trato Feito já passava dos 7 milhões de espectadores por episódio. Pense nisso, um programa sobre uma loja de penhores batendo séries roteirizadas, comédias e grandes sucessos do horário nobre. Rick, Chumlee, Corey e o Velho viraram ícones da cultura pop.
Comerciais, talk shows, participações especiais, até em iCarly eles apareceram. Sim, isso realmente aconteceu. Por um tempo parecia impossível dar errado. Pessoas faziam fila para visitar a loja. Produtos com a marca do programa voavam das prateleiras. Tinha boneco, camiseta, caneca, de tudo. O programa já não mostrava apenas um negócio. Ele estava construindo um império. O próprio Rick resumiu isso perfeitamente em uma entrevista. Eu nunca esperei nada disso. Eu só queria ganhar vida. E de repente, estávamos no topo do mundo. Mas tem um detalhe sobre ascensões meteóricas. Quase sempre elas vêm acompanhadas de uma queda. No começo, ninguém percebeu. Estávamos ocupados demais rindo do Chumlee ou ouvindo Rick despejar curiosidades históricas. Mas aos poucos, pequenas coisas começaram a mudar. Detalhes sutis. Os negócios pareciam bons demais, as negociações suaves demais, e aqueles clientes entrando com espadas raríssimas da Guerra Civil ou discos autografados do Elvis, curiosamente sempre apareciam quando as câmeras já estavam ligadas. No início, era quase imperceptível. Posso ajudar? Ah, achei isso limpando umas gavetas lá em casa. Era como quando seu youtuber favorito começa a exagerar nos publis. Você quer acreditar, mas algo parece estranho. Fóruns no Reddit começaram a pipocar. Trato feito é armado? Por que sempre tem um especialista disponível em 5 minutos? Por que todo vendedor já entra microfonado e pronto para a câmera? E Rick, claro, soltava a frase clássica: "Vou chamar um amigo meu que é especialista nisso, você se importa?" De repente, aquilo já não parecia mais charmoso, parecia previsível, engessado. Porque a verdade dura é essa. Nos primeiros anos, Trato Feito tinha o brilho da imprevisibilidade. Qualquer coisa podia atravessar aquela porta. Um tesouro raro, uma falsificação descarada ou uma herança de família bizarra. Mas por volta da 5ª temporada, dava para sentir claramente a mão dos produtores. A magia do acaso foi substituída por interações ensaiadas. O que temos aqui? Algo muito especial. Os clientes já não eram apenas moradores aleatórios de Las Vegas. Eram colecionadores, atores, pessoas com contatos. Cada negociação parecia um quadro cronometrado, fechado em 3 minutos perfeitos. Vamos ser sinceros. Ninguém realmente acreditava que um sujeito qualquer entrava do nada com planos originais de batalha de George Washington só para o amigo especialista do Rick aparecer na hora certa e entregar uma aula impecável de história. Mas sabe qual é o mais curioso? A gente queria acreditar. A gente queria a ilusão. A gente queria a magia. Essas primeiras rachaduras não destruíram o programa de imediato, ainda não, mas plantaram a semente da dúvida. Aquela sensação incômoda de que a caça ao tesouro estava, pouco a pouco, virando um teatro ensaiado. E pior ainda, a dinâmica familiar, o verdadeiro coração do programa, começava a mudar. O velho, que durante anos foi a espinha dorsal rabugenta da loja, começou a aparecer cada vez menos. Corey e Chumlee, que antes eram vistos como os irmãos caçulas meio bobões da operação, passaram a estufar o peito, tentando mostrar que agora eram homens de negócios. Rick, o negociador carismático e cheio de jogo de cintura, foi se transformando lentamente em uma personalidade de TV polida e ensaiada. O caos foi sumindo. A estranheza, a imprevisibilidade, aquelas interações humanas bagunçadas e reais, tudo foi sendo lixado, polido e embalado para o horário nobre. Era como ver aquele boteco raiz do seu bairro virar uma rede de restaurante. A fachada ainda tá lá. O cardápio parece o mesmo, mas a vibe, essa foi embora. E os fãs começaram a perceber. Todo programa tem um ponto de virada. Aquele momento em que você para e pensa: peraí, o que exatamente eu tô assistindo agora? No caso da série, isso não aconteceu de mansinho, nada disso. O programa literalmente pulou o tubarão com direito a mergulho de canhão. E tudo começou com os episódios de celebridades. Você lembra deles? Bob Dylan entrando casualmente na loja para avaliar um violão. Steve Carell aparecendo do nada para comprar um grampeador antigo? Oi? Como assim? O que isso significa? De repente, a série já não era mais sobre penhores. Virou um desfile de participações especiais.
E claro, alguém pode dizer, eles mereceram, ficaram famosos, mas aí tá o problema. Quando um reality show que deveria mostrar pessoas comuns começa a escalar celebridades de primeira linha, ele deixa de contar a história de uma loja de penhores, passa a contar a história de como o próprio programa ficou famoso. É como se The Office começasse do nada a fazer episódios crossover com os Vingadores. Legal? Talvez. Necessário? Nem um pouco. E então vieram os spin-offs. Teve também Trato Feito Reino Unido, porque aparentemente os britânicos precisavam da própria versão do clássico O Melhor Que Eu Posso Fazer São 50 Libras. E não para por aí. Loucos por Carros, Mestres da Restauração, Trato Feito Louisiana, todos sugando a mesma fórmula cansada, até a grade do canal History parecer menos uma programação e mais uma árvore genealógica confusa. Mas o verdadeiro momento "isso ficou ridículo" ainda estava por vir. Aquele ponto em que até os fãs mais fiéis disseram "não dá mais". O drama claramente encenado. Episódios em que Cory ameaça sair da loja por brigas de gestão, Rick fingindo surpresa quando Chun-Li faz besteira, de novo, ou aquelas viagens malucas para comprar um item raro, cheias de tensão forçada, do tipo, será que vão fechar o negócio? A essa altura, dava quase para ouvir as páginas do roteiro sendo folheadas atrás das câmeras. A vibe de loja pequena e batalhadora desapareceu. A tensão real das negociações sumiu. No lugar disso, entraram dramas de novela, conflitos fabricados e histórias dignas de TV da tarde. E os fãs sabiam. Eles não eram bobos. O Reddit explodiu com tópicos como "trato feito é 100% fake agora", mas alguém reparou como todo negócio dá certo magicamente? Meu tio tentou vender algo lá e mandaram ele embora. Aquilo é só pra TV. Até os memes ficaram cruéis. Um viral mostrava o rosto do Rick com a legenda: "Você traz uma alma humana, Rick oferece $5 e um sanduíche". Outro brincava: "Rick, vou chamar um especialista pra ver se esse episódio vale a pena". Quando o próprio público começa a zoar a sua queda, é sinal de que você chegou ao auge do absurdo. E a parte mais triste, o elenco original, Rick, o velho, Cory e Chumley, deixaram de ser pessoas e viraram caricaturas de si mesmos. Rick, antes um empresário afiado, virou uma fábrica de memes. O velho, afastado pela idade e tragicamente pela morte em 2018, ele foi reduzido apenas ao alívio cômico, repetindo os mesmos erros bobos episódio após episódio. Cory tentando bancar o adulto responsável, mas parecendo mais um gerente entediado de escritório. O programa não evoluía. Ele rodava em loop, preso numa distorção do tempo onde todo episódio era igual ao anterior, só que mais brilhante, mais falso e infinitamente menos carismático. Foi nesse momento que Trato Feito deixou de ser um programa sobre tesouros escondidos e virou um reality sobre vender a si mesmo. Vamos ser sinceros, assistir a série hoje é como comer comida requentada. Você já conhece o gosto, a textura, sabe exatamente como vai terminar, e na metade já está entediado. O formato não envelheceu, ele fossilizou. Mesma abertura, mesma ligação para o especialista, mesma dança da negociação, mesma tensão falsa. O que você quer por isso? Bom, eu venderia por $200 mil. Acho um preço justo. Ninguém assiste mais por surpresa. Assiste por hábito. Do mesmo jeito que você reassiste The Office pela 10ª vez enquanto mexe no celular. Mas o problema não é só previsibilidade. O mundo mudou. Vivemos na era do conteúdo cru, caótico e sem filtro. Streamers do TikTok fazem leilões ao vivo com achados de brechó. YouTubers compram caixas misteriosas de $100 mil sem saber se vão receber um Rolex ou lixo. Pessoas no Reddit avaliam itens em minutos mais rápido do que qualquer especialista do canal History. Por que alguém assistiria a uma negociação roteirizada quando pode ver o verdadeiro velho oeste das compras e vendas online acontecendo ao vivo, sem produtores puxando as cordas? A internet também não perdoou o programa. Existem canais inteiros no YouTube desmontando as farsas do programa, TikTok zoando as ofertas ridículas do Rick, memes virais tirando sarro das trapalhadas do Chumley. O programa deixou de ser apenas previsível, virou uma autoparódia, um fóssil de uma era da TV que era polida demais, cuidadosa demais, lenta demais. Rick já não é o negociador esperto das ruas, é um símbolo cartunesco da TV corporativa. Chumley não é mais o azarão carismático, é um mascote preso num ciclo infinito. E a loja virou um ponto turístico em Las Vegas. Você não vai lá para fechar negócio, vai para comprar a camiseta e tirar selfie.
Num mundo que pede autenticidade, velocidade e caos, a série parece uma exposição de museu mostrando como o reality TV funcionava antigamente. E o mais triste, a gente nem fica bravo, a gente só passa reto. Dá pra salvar o programa? Sinceramente, provavelmente não. Hoje é uma máquina polida e previsível. Aqueles dias de negociações caóticas e autênticas ficaram no passado. Foram substituídos por roteiros e clima de armadilha para turista. Mas talvez esteja tudo bem. Talvez Trato Feito sempre tenha sido isso, um retrato de um momento específico, uma época em que reality shows ainda pareciam um pouco reais. A gente vai lembrar dos dias dourados, das negociações afiadas do Rick, das resmungadas do velho, das palhaçadas do Chumlee e daquela sensação de não saber o que ia entrar pela porta. Hoje a gente sabe, e é por isso que nunca mais vai ser igual. E se você curtiu esse mergulho na ascensão e queda de Trato Feito, já deixa o like, se inscreve no canal para mais análises profundas do lado absurdo da cultura pop e comenta aí embaixo qual foi a pior oferta que o Rick já fez. E você, aceitaria $50?